Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você conhece a história do povo de Deus quando ele saiu das terras do Egito? Creio que sim, né? O relato bíblico nos mostra aí que Deus, com mão forte, retirou o seu povo de lá. A gente vai ver também pela história, né, que o Egito fica aí em ruínas, não é? Quando o Senhor tira o seu povo, né, da escravidão, do cativeiro em que eles viviam lá no Egito. O povo clamou a Deus, Deus ouviu, desceu e libertou o seu povo. Dessa história, certamente você vai se lembrar aí das 10 pragas, né, que abateram no Egito. Você vai se lembrar aí do Mar Vermelho, né, abrindo-se diante do povo, e o povo caminha aí com os pés enxutos, né, atravessa o mar. Você vai lembrar também aí de como Faraó e os seus cavaleiros foram tragados pelo Mar Vermelho. São tópicos aí, né, que lembra você, que você se lembra, né, ao pensar nessa história. Você também vai lembrar que antes de chegar lá na terra prometida, né, na terra que Deus prometeu que daria aquele povo, você vai se lembrar aí que houve uma caminhada de 40 anos para o deserto. Muitas coisas aconteceram durante esses anos. Erros, punições, pedidos de socorro, livramento, muitas vezes. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre um desses episódios que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos estar fazendo a leitura de Números, capítulo 21. Nós vamos ler os primeiros 9 versos, que nos diz assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu li os 9 primeiros versos de Números, capítulo 21.
Aqui a gente tem aí uma caminhada já pelo deserto, né? Nós já temos aqui há algum tempo o povo caminhando aí pelo deserto. E a gente percebe que essa geração que está aqui sendo narrada nesse texto, né, tem aí vitórias, né, em relação aos povos que habitavam aquela terra para onde eles estavam se dirigindo. No texto, a gente tem aqui o rei de Arad, que vai lutar contra Israel. E nessa empreitada ele é vitorioso. Você percebe pela leitura do texto que ele peleja contra Israel e consegue fazer cativos. Ele leva pessoas de Israel como escravos, como cativos. O povo de Deus, então, está aqui diante de um momento difícil na trajetória. Ele está aí vivendo aí o perigo, uma ameaça. E quando isso acontece, né? Quando o povo se sente aí ameaçado, quando o povo sente aí que está num perigo iminente, né? O perigo está aí diante dos seus olhos, está rondando. Eles foram escravos lá no Egito, né? Alguns deles haviam sido feitos escravos nesse momento. Mas eles sabem quem é Deus. O Deus que o tirou, né, das terras do Egito, né, de uma nação poderosa. Como Deus destruiu a nação e como Deus resgatou o seu povo. Então, conhecendo Deus, eles fazem um voto ao Senhor. Deus, olha, nos socorre agora. Vem aqui, visita. Eles pedem aí um socorro. Eles fazem aí um pedido de socorro a Deus. Você já fez isso? Aí num momento aí de aflição? Será que num momento aí de enfermidade você clamou a Deus que se curasse você, você o serviria para sempre? Está firme? Está firme nesse voto? Está firme aí naquilo que você disse para Deus que faria? Deus sempre cumpre aquilo que promete. Deus sempre cumpre. Ele vela por cumprir a sua palavra. Deus ouviu aí o que o povo pediu e deu a eles vitória sobre o rei de Arad. O povo foi vitorioso. E aí ele conseguiu sair de lá, né? Resgatou os seus, teve vitória sobre aquela nação e continuou a caminhada. Eles continuaram aí a rodear, né, pelo Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Mas diz o texto que o povo se tornou impaciente. O povo se tornou impaciente no caminho. O povo cansou de esperar. Peraí, essa terra não chega não, é? A gente ainda vai ter que andar muito por aqui. Aí eu tô cansado, aí a paisagem é a mesma, não muda. O povo aí ficou enjoado, o povo ficou aborrecido. E começou a se queixar, a murmurar contra Deus e contra a liderança que Deus havia instituído. A liderança que Deus havia designado para conduzir o povo naquela jornada. Há um hino, uma canção, né?
que diz: eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. O Deus que havia dado aí uma vitória há pouquíssimo tempo, não é? A história do Egito já havia ficado para trás, mas a vitória sobre o rei de Arad estava ali, muito próxima, muito perto, muito fresca aí na memória. Mas eles começam novamente a rebelar-se e a murmurar. Murmuram contra Deus. Murmuram contra a liderança que Deus constituiu. A murmuração, ela vai de encontro à gratidão. A murmuração esquece dos benefícios. A murmuração esquece da graça recebida, do favor ofertado. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão, nem água? O Egito pareceu um lugar aprazível. A murmuração, a ingratidão foi tamanha que fez o Egito parecer um lugar bom. Do que eles esqueceram? Eles esqueceram que foram humilhados, massacrados. Eles esqueceram que os filhos foram mortos. Eles esqueceram do sofrimento no Egito, que não foi pequeno. Olha o que a murmuração, o que a ingratidão faz. Você nos trouxe do Egito para morrermos nesse deserto onde não há pão nem água? Isso que nós temos recebido, o pão que nós temos recebido é vil. Não esqueça do que Deus fez na sua vida, não. Por favor. Lembre-se sempre do que Deus fez por você. Lembre-se quantas vezes a mão poderosa dele foi estendida em seu favor. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O pão que Deus enviou, o pão que desceu do céu para saciar a fome daquele povo. Em consequência, não é, desse ato, dessa loucura que o povo fez, diz o texto que Deus manda entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Em consequência, veio aí o juízo de Deus. As serpentes, chegaram. Aquele dia foi um dia terrível, porque eles viram aí a visitação do juízo de Deus. Então foram dias terríveis, dias de morte, dias de angústia, dias de sofrimento. Aí parece que o sapato aperta
e eles se lembram novamente de Deus. Aquele líder que eles murmuraram contra ele, é a ele que esse povo vem. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós a serpente. Eles clamam a Deus por intermédio de Moisés. E Moisés intercede pelo povo. E Deus apresenta aí uma solução. Deus vai instruir aí Moisés do que ele deveria fazer. Ele deveria erguer uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse mordido, que fosse aí picado pela serpente, deveria olhar para a serpente de bronze que foi colocada foi pendurada em uma haste. Os que foram mordidos, que olhavam para aquela serpente, eram curados. É claro que o Antigo Testamento, a gente vai ver várias figuras, vários tipos, que vão remeter a Cristo. E essa aqui é uma passagem também que vai nos remeter, a Cristo quando foi pendurado lá no madeiro. Todo aquele que olhou para aquela serpente pendurada em uma haste, lembrando do pecado cometido, era curado. O pecado aqui da murmuração, da ingratidão contra Deus. Vai nos lembrar que todo aquele que olhar para o Senhor, pendurado lá naquele madeiro, também vai alcançar a graça, a salvação. Jesus mesmo disse isso. Se você olhar lá para o Evangelho de João, você vai ver que o texto bíblico vai nos dizer como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E para quê? O próprio João, capítulo 3, vai dizer para todo aquele que crê no Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa serpente tipifica o que Cristo faria lá nas páginas do Novo Testamento. Eu sei que você, ao ouvir aí essa história, você pode dizer no seu coração, como é que o povo pode pecar desse jeito contra Deus? O Senhor visitou, deu um livramento ao povo há minutos atrás. Como é que esse povo se esquece disso? E peca aí contra Deus. Mas deixe-me dizer para você nesta noite que não é diferente conosco. Não é. Quantos votos fazemos a Deus? Quantas coisas votamos, nós recebemos de Deus e nos esquecemos por completo do que votamos? Quantas vezes nós aí clamamos por socorro, clamamos, suplicamos, imploramos, o socorro vem e nós nos esquecemos de quem nos socorreu. Isso acontece conosco, não é coisa só que o povo fazia no passado, não. Acontece conosco. Nós temos uma geração marcada aí pela ingratidão, uma geração que olha para trás, deixa de olhar para o seu Senhor, deixa de fazer do Senhor o seu deleite e se deleita com tantas outras coisas.
uma geração que passa a deleitar-se com os prazeres deste mundo. Deixa de olhar para o seu Senhor e passa a olhar para o pecado. E pecado, quando eu digo, não é aquelas coisas que a gente costuma classificar, né, como pecado, não. Esses também. Mas muitas vezes passa, né, esses pecados, né, que se tornam pecados nas nossas vidas, traduz-se em coisas lícitas que se tornam pecado, porque passam a ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos deixando aí de olhar para o Senhor, porque estamos colocando no nosso coração um altar. O trabalho, a casa, os projetos, pessoas, coisas que vão entrando aí, vão ocupando o lugar que deveria ser exclusivo de Deus. Nós precisamos voltar, meus irmãos, com urgência, a olhar para o Senhor e somente para Ele. Uma serpente foi levantada lá no deserto. Quem olhou para ela foi curado. Quem olhou e entendeu o seu pecado, a ingratidão, a murmuração. Quem entendeu aí como errou, como pecou contra Deus e aceitou aí a oferta, a graça de Deus ofertada àquele povo para a cura. Quem olhou para a serpente levantada no deserto, quem olhou para ela foi curado. O seu Senhor foi levantado no madeiro. O seu Senhor subiu aos céus. Olhe para Ele, tão somente para Ele. Não permita que o seu coração se torne um coração ingrato. Não permita aí que por estar demorando, né, a chegar aquilo que você espera, que você se canse aí da caminhada. Murmure por estar nela. Se volte contra Deus, contra a liderança do seu Senhor. Permita, não. Mas se você já fez isso, olhe para Deus. Volte neste momento, o seu olhar para Ele. Reconheça a ingratidão, reconheça que pecou. O povo fez isso, né? Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Olhe para o Senhor. Aqui o povo pediu que Moisés orasse, mas você aí pode orar, reconhecendo o quanto tem falhado e como tem falhado com o seu Senhor. E pode mirar, voltar o seu olhar para Ele, para o seu Senhor. Deleita-te no Senhor. Agrade-se do Senhor, tão somente dele. Olhe para Ele, para mais ninguém.
olhe para ele e caminhe com ele. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que o Senhor sare você. Permaneça firme, caminhando e olhando tão somente para o seu Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Que Deus faça próspera a sua caminhada. Caminhada contínua com Ele, ao lado dEle, em gratidão, porque lá na cruz Ele lhe ofertou a salvação. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.